Então, quero começar agradecendo, né? É uma alegria estar aqui com vocês, família reunida também, Maria Cristina e outros que chegarão. Vamos torcer para que a minha internet se sustente e não caia, né? Que também estamos aqui na luta, tentando Aqui resolver também é essa ruim a questão. internet. Exato. Eu queria, então, começar convidando você a abrir a sua Bíblia, lá em Marcos, capítulo 7. E é a partir Nossa, não desse sei se eu texto que sei. nós vamos meditar. Marcos, capítulo 7, Espera que eu do vou pegar uma verso, aqui, que eu não trouxe a minha hoje. Deixei a minha lá em casa. Espera aí. ok, do verso 24 ao verso 30. Pastor, onde que tem uma Bíblia aqui? Aí na prateleira tem umas. Nas duas prateleiras tem Bíblia. Eu vou tentar transmitir aqui. Marcos. Eu estou usando a ARA, revista Tá. atualizada, Marcos 7, 24 a 30. Tá. Vou tentar transmitir para nós. 27. Marcos 7, Mas do verso 24 ao verso 30. Marcos 27, Marcos 7, 7, né? do verso 24 ao 30. Pronto. Então, irei ler aqui. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu da tua filha. Voltando-se ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Que texto, né? Que bênção. E o tema que eu quero trazer para vocês é um tema que tem estado no meu coração de maneira assim, muito forte neste ano, neste momento de pandemia, que é o tema do Evangelho para o estrangeiro. Tá? Então, quero trazer esse tema para a gente pensar à luz da palavra de Deus, o Evangelho para o estrangeiro. Tá? Eu tenho tido o privilégio de já uns 10 anos dar vários cursos para a formação de missionários que vão trabalhar em campos transculturais, né? Isto é, são missionários que vão para a China, para o Japão, para a Europa, para a África, ou para ambientes de aldeias indígenas. E esses missionários eles precisam ter uma capacitação específica para trabalhar com uma outra língua, com uma outra cultura. Então, eles são preparados pela igreja da gente, pela agência, a APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Ela oferece
tanto em São Paulo como em Recife, um curso com várias disciplinas, né? E a minha disciplina é exatamente comunicação transcultural e contextualização. Aliás, amanhã começa mais uma turma, lá em Recife, só que dessa vez online, né? A gente vai estar aí levando essa turma, essa semana, mais um grupo de missionários. Mais um grupo de missionários que tem se preparado de maneira específica, seja dentro do Brasil, seja fora do Brasil, mas desde que você trabalhe com uma outra cultura, eles fazem parte dessa agência da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a APMT. A APMT ela foi criada para abarcar todos os trabalhos com povos de outras culturas. Mesmo que você esteja no Brasil, trabalhe com japoneses, com árabes, trabalhe com quilombolas, com ribeirinhos, vocês participam, esses missionários participam da nossa agência, né? E essa agência, então, ela oferece esses cursos. Então, assim, de certa maneira, já nos últimos 10 anos, eu tenho sempre estado muito ligado a essa realidade transcultural, ao trabalho com o estrangeiro. Principalmente por causa do indígena, que é, na verdade, o povo com quem a gente tem trabalhado, né? Hoje são mais de 180 culturas diferentes no Brasil, né? São quase 500 povos no Brasil, né? Mais de 180 línguas diferentes e com um total de população de quase 1 milhão de indígenas hoje espalhados do Oiapoque ao Chuí, de línguas diferentes, de culturas diferentes. Às vezes as pessoas pensam nos indígenas, né, como se eles fossem tudo a mesma coisa, tudo igual. Joga tudo no Maracanã, prega o evangelho e pronto, está resolvido. Mas eles são diferentes uns dos outros, falam línguas diferentes. Eles, entre eles, muitas vezes não se entendem, porque são realmente de culturas diferentes, embora todos sejam indígenas, né? E aí, em Aruanã, né, Francisco, tem um povo aí, bem pertinho de vocês, que o reverendo Francisco já me chamou a atenção, dizendo que havia aí, e eu vi já fotos dele e Camila visitando, né, famílias indígenas, que ele teve oportunidade. E isso, queridos, é um pouquinho do que vai ser o céu. O céu, qual é a promessa para a igreja? É que essa igreja do Senhor, ela é feita de várias línguas, povos, raças e nações. Então, essa é a igreja do Senhor Jesus. Uma igreja colorida, uma igreja multicultural, uma igreja, humanamente falando, muito rica, porque o povo de Deus ele está espalhado por todo o planeta Terra, em todas as culturas, em todas as nacionalidades, aos eleitos de Deus. E essa é a nossa certeza que motiva o nosso coração a sairmos para pregarmos o Evangelho. Aqueles que são de Deus ouvirão. Aqueles que são de Deus responderão, serão atingidos pelo poder do Espírito Santo, terão seu coração de pedra transformado num coração de carne e responderão aquilo que eles ouvirão, o Evangelho que salva, o Evangelho que transforma, o Evangelho que regenera. Por isso nós saímos para fazer missão, porque existe essa promessa, existe essa certeza dada na palavra de Deus, de que Deus escolheu pessoas e essas pessoas estão espalhadas. Cabe à igreja anunciar, proclamar o Evangelho. Então, dentro desse contexto, eu sempre estive muito envolvido, até por causa dos meus alunos. Muitos já tinham ido para os seus campos transculturais, voltado. Então, assim, é sempre um ambiente de muita troca de experiência, né, com o estrangeiro. Mas neste ano, de maneira muito particular, eu dei uma disciplina na Missão Além, que é uma outra missão,
eles preparam um missionário para chegar num ambiente onde o povo seja ágrafe. O que é isso? É um povo que só fala a própria língua, não lê, não escreve, não tem alfabeto da sua própria língua. Então, essa missão, a Missão Além, que é um curso que eu também fiz, junto com minha esposa, nós somos preparados para chegarmos num ambiente, num povo. Esse povo, se por acaso ele apenas é falante da língua, não tem alfabeto, a gente ouve o som, anota o som, cria um alfabeto para eles, alfabetiza a cada um deles, e aí então começa o processo de tradução da Bíblia, porque esse é o objetivo. Nós queremos a Bíblia na língua do povo, porque o nosso Deus é um Deus que fala a nossa língua, né? Que fala a língua dos povos, que pode falar. Então, o nosso objetivo é levar este evangelho de maneira contextualizada, inclusive de maneira linguística, né? O americano tem a Bíblia na sua língua, o francês tem a Bíblia na sua língua, o brasileiro tem várias versões, e olha que mesmo assim não lê, não é? Mas nós temos esse privilégio de termos na nossa língua, e muitos povos no mundo sequer têm João 3,16 na sua língua. Nunca ouviram a mensagem do Evangelho. Este ano, eu estava, então, na Missão Além, dando um curso de antropologia da religião. E eu passei um trabalho para eles, pensando no povo da Turquia. E eu, particularmente, nunca tinha me aprofundado na história do povo da Turquia, mas a partir desse trabalho, eu pude conhecer o país, pude conhecer a língua, pude conhecer a cultura da Turquia, né? A sua realidade multicultural dentro daquele país, multirreligiosa dentro daquele país. E os alunos trouxeram, então, os seus trabalhos, a gente assistiu filmes sobre a Turquia, e isso me abriu os olhos para essa realidade. Eu comecei a ler livros, né? Inclusive de escritores turcos. Isso mexeu muito com o meu coração, porque me trouxe essa realidade do estrangeiro, daquele que foi exilado, né? Daquele que se sente estranho, porque teve que sair do seu país, né? Um dos autores de livros que eu li, que não é cristão, é um autor turco, escrevendo sobre a cultura turca. Ele, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, eu acho que em 2006, o Orhan Pamuk. Tenho lido vários livros dele. E o que ele tem em comum é que os seus personagens são personagens deslocados, são personagens que se sentem estranhos. Na verdade, essa é a origem da palavra estrangeiro, né? É a pessoa que é estranha a você. E, às vezes, eles se sentem estranhos mesmo dentro do seu próprio país, mesmo dentro da sua própria família, mesmo junto com pessoas da sua própria nacionalidade. Nós, muitas vezes, somos estrangeiros uns aos outros. E ele fala muito sobre essa situação de deslocamento. Pessoas que não se sentem parte de onde elas estão. E esse texto que nós lemos hoje, da Palavra de Deus, é o encontro de Jesus com uma mulher estrangeira. E uma mulher que, se você cavar as informações, você vai perceber que o fato dela ser da Grécia e o fato dela ter origem sírio-fenícia, ela, na verdade, é árabe. A origem dela é árabe. Igual os turcos são árabes, né? Fazem parte de uma nação que foi um grande império, o Império Turco-Otomano. Então, Jesus agora ele sai para o estrangeiro. Não sei se você leu com atenção, mas existe um movimento nesse texto que nós lemos. Jesus estava em terra de judeu. Jesus estava no meio dos judeus. Só que esse ministério o cansou. O ministério do embate, o ministério do combate, o ministério da apologética, o ministério de ter que confrontar os judeus, o seu próprio povo, com a verdade da Bíblia.
a Bíblia diz que Jesus cansou, Jesus precisava de um descanso. E ele então sai na direção de terras estrangeiras e temos então esse encontro. Mas, como eu disse a vocês, o tema que eu gostaria de trazer, então, é esse do Evangelho para o estrangeiro. E o que eu gostaria de falar com vocês nesta noite, dentro desse tema, é que a igreja deve ir além das ovelhas perdidas da casa de Israel. Vou repetir. A igreja deve ir além das ovelhas perdidas da casa de Israel. Você ouviu isso no texto que nós lemos? No encontro de Jesus com essa mulher estrangeira, Jesus, no primeiro momento, nega ajuda a ela. E fala para ela, olha, não é justo que eu tire o pão da mão dos filhos e entregue para os cachorrinhos. Olha que palavra séria, gente. Olha que coisa mais afrontosa. O gentio, o não judeu, pelo judeu, era chamado de cachorro, de cão. Não jogue as pérolas para os porcos. Era uma outra maneira de se dirigir àquele que era estranho, ao estrangeiro. E Jesus usa isso confrontando aquela mulher. Eu gostaria de compreender aí um pouquinho melhor isso com vocês. Mas o que precisa ficar claro hoje à noite, no meu coração, no seu coração, é que o Espírito Santo deve convencer, à luz da palavra, a mim e a você, que a igreja deve ir além das ovelhas perdidas da casa de Israel. E como discernir no caminho de que precisamos dar um passo além? Como saber que é o momento de darmos um passo além das ovelhas perdidas da casa de Israel? Então, eu queria dizer que é caminhando que os sinais se apresentam à igreja, e ao meu ministério e ao seu ministério. Tá? É caminhando que os sinais se apresentam à igreja e ao meu e ao seu ministério. Eu e você precisamos ir além das ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas como isso se torna um fato claro no momento da nossa caminhada? Deus apresenta sinais, né? Eu estou usando aqui a palavra sinais no sentido de como Jesus usa quando ele vira no Evangelho de João e fala, olha, quando vocês veem os campos brancos, vocês sabem que eles já estão prontos para a colheita. O campo dá sinal, o campo mostra para mim e para você a providência divina, a ação de Deus na minha vida, na sua vida, nos encaminhando durante a caminhada, nos encaminhando durante o nosso ministério. Enquanto caminhamos, damos os passos do nosso ministério, essa providência divina vai mostrando para mim e para você os sinais para que eu e você possamos entender como igreja e dentro do nosso ministério que precisamos ir além das ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá? Então, o primeiro sinal que eu gostaria de compartilhar com vocês é que as portas se fecham. Queria trazer essa expressão bem popular, né, que a gente sempre usa, as portas se fecharam e eu então entendi que não era mais por ali. Né? Então, eu queria confirmar isso para vocês. Quando nós olhamos esse texto, se você ver o que acontece antes do encontro de Jesus com a mulher Sírio-Fenícia, antes de Jesus sair para o estrangeiro, o capítulo 7 de Marcos, ele começa com mais um confronto entre Jesus e os fariseus, entre Jesus e os seus, entre Jesus e os judeus, os líderes judeus. E mais uma vez Jesus é colocado contra a parede. Mais uma vez, no início do capítulo 7, Jesus é questionado, é confrontado pela liderança. Mais uma vez, eles
tentam limitar o ministério de Jesus. E, de repente, as portas se fecham. Em mais um confronto, nós vemos aquele discurso em que eles cobram de Jesus, mas você não tinha que lavar as mãos? Os seus discípulos não tinham que lavar as mãos? Queridos, numa discussão de um excesso de leis criadas pelos homens, a religião, mais uma vez, pesando e querendo dominar o ser humano, e Jesus então os confronta. Olha, não é o que entra pela boca que contamina o coração do homem. O fato de se eu lavo ou não lavo as mãos, se eu vou lavar o copo por fora, de que adianta se o copo por dentro continua sujo? E Jesus então fala, é do coração do homem que procedem os maus desígnios, o ódio, a mentira, a desavença, a destruição. É este coração. Então não adianta você se lavar, não adianta você fazer purificações, rituais de purificação. Não adianta você fazer nada de religioso, porque a religião não salva ninguém. E Jesus está mais uma vez confrontando e sendo confrontado pelos seus, pelos da sua própria raça, pelos da sua própria casa, pelos da sua própria família. E naquele momento, Jesus entende que as portas, naquele momento, se fecham. Ele está cansado. Lembre-se, Jesus é 100% Deus, mas é 100% homem, como a mim e a você. Quantas vezes nós nos cansamos? Quantas vezes nós nos sentimos sobrecarregados espiritualmente? Quantas vezes nós sentimos que nada está dando certo, o peso vem sobre os nossos ombros? Quantas vezes nós nos esgotamos espiritualmente? Jesus também. Ele precisa sair, diz o texto que nós lemos. Ele precisa descansar. As portas se fecham. E isso, na verdade, ecoa o Evangelho de João. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Sabemos que Jesus está seguindo um plano maior, que é o plano do Pai. Eu e você, na nossa caminhada como igreja e no nosso ministério, não apenas pensando no ministério pastoral, mas no ministério de cada um de nós, como diácono ou outros dons que Deus tem derramado a você, eu e você sabemos que estamos também dentro de um plano de Deus. E muitas vezes nós não conseguimos perceber como devemos andar, quando devemos andar, que direção devemos tomar. Mas os sinais estão aí. Muitas vezes as portas se fecham e é preciso que naquele momento, como este momento de pandemia, onde as nossas reuniões foram fechadas, as nossas igrejas estão com suas portas fechadas, mas nós soubemos entender este sinal, porque assim como portas se fecham, eu quero entrar no segundo ponto agora. Portas se abrem. Quando as coisas se fecham na minha e na sua vida, não cabe ao cristão desespero. Não cabe ao cristão questionar e se revoltar. Ou cremos que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas, inclusive da minha e da sua vida, inclusive da pandemia e do vírus, e percebemos que se num momento, por um momento, Deus fecha as portas, ele abre outras. E o que eu vejo nesse texto? Que se Jesus vê aquelas portas sendo fechadas naquele momento, mais uma vez, para a liderança judaica, porque Jesus veio para os seus e os seus não receberam, quando ele se dirige para o estrangeiro com o objetivo de descansar, o texto diz que Jesus não conseguiu. O texto diz que Jesus não conseguiu porque uma mulher estrangeira vai ao encontro dele. Queridos, às vezes as portas estão abertas e eu e você que não enxergamos, eu e você que estamos murmurando, que estamos reclamando, aquela mulher vai ao encontro de Jesus, pede socorro. Senhor,
Minha filha está possessa de demônio. Eu preciso que o Senhor me ajude. Queridos, quantas pessoas nesse período de portas fechadas não têm procurado a mim e a você? Quantas pessoas que não estavam nos nossos planos têm procurado a mim e a você pedindo socorro? Um pastor missionário, amigo meu, ele tinha um projeto de trabalhar numa aldeia indígena de determinado povo. Ele chegou a entrar nessa aldeia, mas logo veio a perseguição e a FUNAI e o governo expulsaram todos os missionários daquela aldeia, e ele então foi para a cidadezinha mais próxima dessa aldeia, desse povo, esperar que aquelas portas que tinham sido fechadas, daqui a pouco fossem abertas de novo. Então ele foi para uma cidadezinha e ficou lá esperando. 1 semana, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, e nada da possibilidade dele voltar à aldeia, de voltar ao povo. 3 meses, 6 meses, até que, de repente, no meio de tantos pontos de interrogação, no meio de tanta indagação, no meio de tanta oração em que ele colocou o coração dele diante de Deus, reclamando, murmurando, o Espírito Santo abre os olhos dele. E ele, de repente, percebe que ele está morando numa cidadezinha onde haviam indígenas, não só do povo com o qual ele queria trabalhar, mas de outros povos naquela cidadezinha passando fome. Fome material e fome espiritual. Crianças abandonadas, escravizadas pelo álcool. Ele estava com essa realidade na frente dele, na cara dele. E ele reclamando das portas que tinham fechado e não percebendo as portas que estavam abertas. Ele, então, o que ele fez? Percebendo as portas abertas, construiu uma creche na cidadezinha. Mudou o projeto dele para tirar essas crianças indígenas e suas famílias da rua. Quantas pessoas estranhas ao nosso projeto, ao projeto que às vezes você tinha, em 2020 eu vou fazer isso. Em 2020, primeiro semestre, vou fazer isso, vou alcançar aquilo, vai ter essa meta. No segundo semestre, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E, de repente, Deus puxou o freio de mão de todos nós. Nós que vínhamos num ativismo, às vezes até dentro da igreja. Hoje eu estava conversando com alguém e, no meio de tantas situações que eu sei que realmente são difíceis no meio da pandemia, inclusive já li 2 pesquisas falando sobre o aumento do divórcio nesse período de pandemia. Queridos, mas quantas famílias têm se reencontrado graças a essa pandemia? O marido vivia fora de casa, trabalhando ou socado dentro da igreja, assumindo todos os compromissos. A esposa, a mesma coisa, assumindo milhões de compromissos, os filhos também, cada qual com a sua realidade. Não existia mais família dentro de casa, não existia mais família unida. Eram estranhos, estrangeiros, uns para os outros dentro da sua própria casa. Eu estava hoje conversando com uma família sobre isso. Ele, um diácono envolvido dentro da igreja, e ele confessou para mim: pastor, eu agradeço a Deus, porque agora eu e minha esposa estamos tendo uma nova lua de mel. Eu e minha esposa agora estamos nos reencontrando. Eu com os meus filhos, todo dia faço devocional, todo dia faço discipulado. Meus queridos, se para alguns têm sido portas fechadas, para a igreja são portas abertas. Tem pessoas que têm chegado na minha vida e na sua vida, pessoas estrangeiras que você não esperava por elas, e elas têm gritado, elas têm procurado a mim e a você, pedindo socorro. E nesse momento eu queria que você pensasse nisso. Quem são essas pessoas que estão aqui, agora, batendo na sua porta, pedindo socorro, pelo amor de Deus? Minha família está um desastre. Pelo amor de Deus, estuda, lê a palavra de Deus comigo, online. Meus queridos, a igreja está se reinventando. Quem está preso sou eu e você, o evangelho não. A Bíblia não. Eu e você estamos presos, mas o poder de Deus continua livre e solto.
transformando as pessoas. Então, eu e você precisamos compreender que os estrangeiros, os estranhos aos nossos planos, nós que tínhamos feito tantos planos, Deus agora deixou claro, mostrou de maneira muito clara que o homem faz planos, mas a resposta certa, final, vem do Senhor. Há pessoas gritando, se jogando aos nossos pés, pedindo socorro. Pessoas que você não esperava, pessoas que você não conhecia, estrangeiros a você. E como que você está nessa pandemia? Você tem olhado para elas? Você tem socorrido essas pessoas? Você tem trabalhado com elas? Você tem buscado abrir as portas das oportunidades de pregar a elas? Um terceiro e último sinal, queridos. Se a igreja deve ir além das ovelhas perdidas da casa de Israel, e essa noite eu quero chamar a sua e a minha atenção, né? Que então eu e você precisamos discernir como e quando, né? No meio da vida real, do dia a dia, como é que Deus faz com que eu e você percebamos que precisamos, então, dar um passo além. Então, eu estou trazendo para você que a divina providência, ela mostra no dia a dia, ela dá sinais. Né? O primeiro sinal é que as portas se fecham. Você precisa perceber isso. E ao invés de murmurar e reclamar, você precisa perceber a ação de Deus nisso. Às vezes é um momento para você sair, como Jesus saiu, para descansar. Todo guerreiro precisa descansar da batalha. Todo soldado precisa descansar da batalha. Quando os discípulos voltaram, Jesus chamou seus discípulos e disse: sentem aqui, vamos descansar. Segundo sinal, quando portas se fecham, eu e você precisamos entender que portas se abrem. Pessoas estão se jogando aos nossos pés, clamando por socorro. Aquela mulher estrangeira estava com um problema pontual. Ela sabia que Jesus era judeu. Ela sabia já da fama de Jesus, dos milagres de Jesus, da pregação de Jesus. E Jesus, então, que conhecia o coração daquela estrangeira, a confronta, porque sabia que uma coisa que nós chamamos de etnocentrismo, que é esse meu orgulho de não me querer submeter a outra pessoa, porque ela é de uma outra nacionalidade ou de uma outra raça, né, de ver o outro sempre como inferior. Jesus conhecia o coração dessa estrangeira e ele a confronta, chama ela de cachorrinha, do pior nome que ela poderia ser chamada. E o que ela faz? Ela reclama, ela diz e esbraveja contra Jesus? Não! Ela se humilha. Tem pessoas que estão procurando a gente nesses dias. Tem pessoas que têm aberto o coração e se humilhado, procurando em mim e em você pessoas que verdadeiramente conhecem ao Senhor. E ela então responde a Jesus com fé. E Jesus cura sua filha. Portas abrem para que eu e você possamos curar as pessoas. Tem pessoas precisando ser curadas nessa pandemia. E o pior vírus não é o do Covid, é o do pecado. Porque esse vírus é para toda a eternidade. Mas existe um terceiro sinal que eu queria concluir essa mensagem, queridos. A direção, então, é confirmada por Deus. Portas se abrem, portas se fecham, né? Portas se fecham, portas se abrem. E quando nós, na caminhada, caminhando, Deus confirma a direção da gente. Perceba, Deus não confirma a gente parado, sem fazer nada, murmurando, reclamando. É caminhando, é fazendo, é servindo, é evangelizando, é discipulando, é trabalhando na seara que Deus, que a divina providência vai direcionando e confirmando a direção. Queridos, eu queria que você olhasse de novo para esse texto. Se o texto anterior mostra que as portas se fecham,
nessa discussão a ponto de Jesus ter que sair para o estrangeiro, era preciso, naquele momento do plano que Jesus seguia, o plano do Pai, para a apresentação do Evangelho, que Jesus, que realmente tinha vindo dos judeus, tinha vindo, a salvação vinha dos judeus, lembra disso? Jesus confronta a samaritana dizendo isso. A salvação vem dos judeus. Vocês, samaritanos, não sabem adorar a Deus, eles não conhecem a Deus. E, queridos, é isso que Jesus faz com essa mulher sírio-fenícia aqui. Confronta. Olha, realmente vocês são estrangeiros. O verdadeiro Deus se apresentou durante todo o Antigo Testamento para o judeu. A salvação vem dos judeus. E, gente, concorde a gente ou não, a gente tem que engolir os nossos orgulhos raciais, os nossos orgulhos nacionalistas, os nossos orgulhos patrióticos, porque Deus escolheu um povo. E a partir desse povo, Jesus nasceu judeu. A salvação vem dos judeus. Mas neste momento, Jesus vai confirmar uma coisa maravilhosa para mim e para você. A igreja precisa ir além das ovelhas perdidas da casa de Israel. E como que Jesus confirma isso? Nesse momento do plano que ele segue. Lá no estrangeiro, veja, Jesus não está em terras de judeus. Jesus está andando pela Decápolis, Tiro, Sidom. Isso é estrangeiro, queridos. Jesus opera milagres. Os mesmos milagres que ele estava operando na terra dos judeus para os judeus. Jesus cura coxos, surdos, cegos, diz a palavra. Se você for ver esse mesmo texto e o seu contexto, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, mostra que os estrangeiros da região trouxeram seus doentes. E Jesus, assim como fez lá na Judéia, também fez agora em terra de estrangeiro. Porque o nosso Jesus é um Jesus para todos os povos. O nosso Jesus é um Jesus para todas as nações. O Evangelho do Senhor Jesus é para todas as nações. E Jesus não apenas opera milagres, mas ele multiplica pães. A segunda multiplicação de pães não se dá em terra de judeus, se dá em terra de estrangeiros. A mesma coisa que ele fez lá com os judeus, ele agora está repetindo para o estrangeiro. Jesus está deixando uma mensagem, queridos, que a missão da igreja, essa igreja que estava para ser fundada por Jesus, em cima do apostolado daqueles homens escolhidos por Jesus, os 12, aquela igreja que estava surgindo, aquela igreja, ela teria uma missão mundial. Sim, Jesus é para todas as nações. Jesus é para todos os povos. É para ricos e pobres, para negros e brancos, para indígenas e asiáticos, para africanos de todas as etnias. É para os europeus, é para os americanos, é para os brasileiros, é para os ribeirinhos, é para os quilombolas, é para os ciganos. Jesus é o Jesus para o estrangeiro. A missão da igreja, ela é mundial. E Deus aparece confirmando isso, porque os mesmos sinais que ele faz para os judeus, ele agora está fazendo para o estrangeiro. Você lembra quantos cestos de pães sobraram na primeira multiplicação, lá na terra dos judeus? 12 cestos. 12 tribos. E agora, quantos cestos de pães sobram? 7. O número perfeito. Jesus está levando o evangelho para todas as nações. Quando eu fui para a aldeia indígena, estava tudo pronto para a gente morar com eles. E o cacique chegou na cidade, a cidade que era a porta de entrada para a aldeia, né? Eram 3 horas de barco e 3 de carro. Mas a cidade mais próxima era Canarana. E ali em Canarana, o cacique veio ao nosso encontro e disse assim: pastor não, desculpa, eu entrei como professor, não entrei como pastor, né? Eu entrei como professor, eles pediram um professor de português. Aí ele virou e falou assim: professor, não dá para adiar a entrada de vocês na aldeia, porque a aldeia já tem mais de mês que está passando fome. O rio encheu
e em janeiro, né? O rio encheu e nós não estamos conseguindo peixe. E a gente gostaria de receber você e a sua família lá na aldeia com peixe. A gente queria servir vocês bem, queria que vocês comessem, queria que vocês se sentissem bem no nosso meio. E aí eu virei para ele e falei, cacique, não precisa se preocupar. A gente vai entrar, a gente quer começar a dar aula, a gente quer começar a conviver com vocês. Não precisa se preocupar com a questão da fome, não. A gente vai até levar alimento para compartilhar com vocês a nossa comida. E aí eu convenci o cacique então deixou a gente entrar. No primeiro dia que nós estávamos na aldeia, eu vi logo de manhã um indígena sair do rio para pescar. No final da tarde ele voltou. E ele voltou com uma vara que um outro indígena carregando cheia de peixes. No segundo dia, a mesma cena. De manhãzinho, o indígena saiu. No final da tarde, ele voltou com outra vara carregando, junto com outro indígena, cheio de peixes. No terceiro dia, aconteceu a mesma coisa. Aí eu não me segurei, né? Aí fui procurar o cacique. Aí eu falei, cacique, mas você não disse que a aldeia estava passando fome? Você não disse que já tinha um mês que vocês não estavam conseguindo pescar? E o cacique me respondeu, professor, desde o dia que vocês pisaram na aldeia, não faltou comida, não faltou peixe. O que eu quero te dizer é que as portas fecham, as portas abrem e Deus confirma a direção. Amém. Deus confirma quando você caminha. E a minha família foi associada a uma coisa boa na aldeia. Eles vinham passando fome. E quando nós colocamos os pés na aldeia, houve fartura de peixe. Então, olha como que Deus faz nos nossos ministérios. Seja uma bênção aonde você está. Amém. Se de determinada maneira as portas fecharam, entenda que se elas fecham de um lado, Deus abre outras de outro. E tem pessoas que precisam ser saradas, curadas, evangelizadas, discipuladas por mim e por você. E Deus vai confirmar o teu ministério. Deus vai confirmar a tua caminhada. Porque pessoas vão ser curadas. Pessoas serão convertidas. Pessoas conhecerão o poder de um evangelho que transforma coração de pedra num coração de sangue, num coração de carne, para adorar ao Senhor. E quando você vê essa multiplicação de peixes, de gente, porque eu e você fomos chamados para sermos pescadores de homens, quando você vê essas pessoas transformadas, você lembrará que nós estamos seguindo um plano de Deus. E é Deus quem fecha as portas. É Deus quem abre as portas. E é Deus quem confirma a direção do seu e do meu ministério. Amém, queridos? Eu queria, nesse momento, orar por vocês. Queria convidar você a fechar seus olhos. Feche seus olhos. Eu queria orar agora por cada um que ouviu esta mensagem. Pai amado, eu quero olhar para o estrangeiro. O estrangeiro não é apenas aquele que é de uma nacionalidade diferente da minha, de uma língua diferente da minha, de uma cultura diferente da minha, Pai. Mas eu queria que cada um de nós olhássemos para aquela pessoa que nos é estranha, que não fazia parte dos nossos planos, Senhor. Nós temos tantos planos, Pai. Nós fizemos tantos planos e pela Tua graça maravilhosa, o Senhor puxou o freio de mão e mostrou que quem manda, quem está no controle é o Senhor. Ó Deus, este vírus te pertence. Independente da origem dele, independente de como humanamente ele pode ter surgido, mas nem um fio da nossa cabeça cai sem que esteja no Teu plano. Ó Pai, que cada um de nós, Senhor, possamos entender que a igreja não para. A igreja deve pregar aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, a
até os confins da terra. A igreja deve ir além das ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus teve um ministério no estrangeiro. Cada um de nós é chamado para falarmos do Senhor Jesus a pessoas estranhas, pessoas que não estavam no nosso plano falar a elas. Às vezes nós limitamos o nosso ministério, limitamos, Pai, o nosso discipulado, o nosso ensino, o nosso evangelismo. A gente quer se especializar em alguma coisa. E Deus, nada disso é do Senhor. O Senhor nos chamou para todas as nações. O Senhor nos chamou para pregar aqui agora, ali daqui a pouco, lá e acolá, até os confins da terra. O que eu e cada um de nós precisamos estar, Pai, é sensíveis a esse movimento da divina providência nos carregando. Se ela nos leva a ver portas fechadas, ela também nos leva a ver portas abertas. E à medida que caminhamos, e caminhando não é parado, o Senhor vai confirmando a direção que estamos fazendo. Pai, a minha oração, Senhor, é que esta mensagem crie raízes profundas no coração de cada um de nós e que a gente seja mais sensível à pessoa que está do nosso lado, a essa pessoa estranha que faz parte dos nossos planos. Mas o Senhor tem trazido ela às vezes tem até se humilhado diante de nós, chamando a nossa atenção, gritando por socorro, Senhor. Perdoa-nos, Pai, se nós não temos sido sensíveis a ouvir e ver essas pessoas. Pode ser alguém na casa em que nós moramos, da nossa família, nosso vizinho, Senhor, pessoas que nós encontramos nas poucas vezes que saímos ao mercado, na feira, Pai. Mas o Senhor tem posto pessoas estranhas a nós. E o Evangelho é para os estrangeiros também. Que esta verdade, Pai, esteja no coração de cada um de nós. Para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém.